se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, e versículo 28. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, me sustentado, me dado força. E não somente a mim, mas a cada um de nós, né? Então agradeço a Deus também pela vida de cada um. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, a minha versão está diferente, irmãos. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Antes de tudo, irmão, nós gostaria de, junto com os irmãos, compreender um pouco o contexto do episódio, que a partir do versículo 14 nós vamos ver Jesus expulsando um demônio, o qual deixava um rapaz mudo, a pessoa não conseguia falar. Jesus liberta, o rapaz começa a falar, para a honra e glória do Senhor. Só que depois de alguns versículos, nós vamos notar que alguns dos judeus começam a acusar Jesus, começam a tentar encontrar algum erro em Jesus. O Senhor, já sabendo do coração o pensamento de cada um, preparou um belíssimo sermão e recomendo aos irmãos depois parar para ler, refletir, porque o sermão ali nos ensina umas coisas bem interessantes. Decorrer dos versículos, quando Jesus termina o sermão dele, nós podemos ver uma mulher que se aparece no meio da multidão e levanta a sua voz e começa a elogiar a Maria, a mãe de Jesus. Ela começa dizendo, que bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. O interessante é que Jesus em nenhum momento ele repreende, não nega os elogios a Maria, só que ele nos deixa detalhe, que ele responde: antes felizes ou bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. É algo interessante, porque muitos podem achar que Maria ela é muito mais privilegiada que nós, mas Jesus mostra aqui que nós antes somos mais bem-aventurados do que a própria Maria, a irmã Maria. Mas eu gostaria de focar nessa parte, enfatizar essa parte que diz a palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Sabia, irmãos, que é possível, sim, ter uma vida feliz sem pecado? Uma vida feliz sem droga, sem bebida, sem egoísmo, sem cobiça, sem tudo aquilo que provém do mundo. E Deus ele não está aí, irmão, para poder arruinar a sua vida, estragar, causar problemas, mas Ele quer que ela seja plena, seja completa. E o inimigo ele fica furioso, por isso ele tenta de várias maneiras para te destruir. E quando você começa a viver como seguidor de Cristo, a felicidade ela não acaba quando a festa termina. Ela é duradoura, ela é eterna se você permitir, porque o Espírito Santo está em você. O salmista ele vai dizer no capítulo 19, versículo 8, que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. E como acabamos de ler, Jesus nos afirma a nós que felizes são aqueles que ouvem a palavra e lhe obedecem. Então manter a palavra de Deus em você faz você feliz. E não somente tem que mantê-la, mas também tem que praticá-la. A Bíblia nos deixa claro que todos são aqueles que somente escutam, mas não praticam. Isso não sou eu que falo, a Bíblia diz. E prova bíblica nós podemos encontrar em Mateus 7, 26, que vai nos dizer: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, é uma pessoa que fica vulnerável, frágil. E por isso que muitas das vezes nós podemos ver pessoas que não conseguem combater o inimigo e acabam se abalando e a sua edificação cai. E por isso que nós devemos sempre manter a palavra em prática, porque isso que quer dizer sabedoria. Sabedoria não é você somente compreender e entender, mas você também viver aquilo que você sabe, né? Só que algumas pessoas têm uma opinião ao contrário, né? Acham que Deus está agindo para poder fazer sua vida miserável, enquanto o mundo, né, é um lugar onde serão libertas e gozarão toda a diversão. Só que uma coisa que eu falo, irmãos, é que, de fato, Satanás, ele sabe a melhor refeição para agradar a sua carne. Espiritualmente dizendo, ele sabe qual é o melhor pecado para agradar. E, a princípio, aquela refeição pode ser até saborosa, pode agradar. Só que mal faz ela depois, quando você começa a ingeri-la.
depois que começa a fazer o efeito, né? Absorver, porque aquilo você pagou aquela refeição, o salário do pecado, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então aquilo vai causando morte nessa vida, vai causando morte não somente espiritual, irmãos. Tem muitos que perdem até a própria vida por causa do fruto do pecado. Então é algo muito grave, irmãos, algo que nós devemos refletir e rejeitar, que tudo aquilo que o mundo nos traz não é bom, não é benéfico. O mundo sempre vai trazer miséria e escravidão, e a pior coisa é um cristão estar escravo do pecado. Só Jesus pode libertar. Por isso que pode ser que muitas das vezes você pode ter perguntado em sua vida, porque existem muitas pessoas tristes, desanimadas, depressivas. É porque elas esqueceram o princípio que é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos guia, nos mostra qual caminho devemos ir, qual caminho devemos evitar. A palavra ela nos traz a liberdade, né, de seguir a Cristo e viver, e ela traz a verdadeira felicidade duradoura. Não é algo que é só momentâneo, não é algo que é uma felicidade que vai só hoje e amanhã acabou. É algo que dura, é algo que renova nossas vidas. O salmista também nos vai dizer, no capítulo 1, versículo 1, 2, que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O Salmo vai continuar no versículo 4. Não é o caso dos ímpios, só como palha que o vento leva. Então a felicidade dos ímpios está nessa de só momentâneo, e depois o vento leva. É assim que o mundo te oferece algo momentâneo, e não algo eterno, duradouro, que é algo que vai te fazer bem para a sua saúde, né? Não só saúde física, mas saúde espiritual. Glória a Deus. Então, irmãos, cada um nessa noite tem a sua causa, veio buscar a sua solução. Mas se você veio nessa noite buscar um direcionamento, e tem uma coisa para dizer: direcionamento você vai buscar aqui, na palavra do Senhor. Porque a palavra diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Então você precisa de Jesus Cristo. Como assim Jesus Cristo? Você não disse que é a palavra? Jesus é a palavra encarnada. E se Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho para a sua vida. Você está precisando de direcionamento, Ele é o caminho. Você precisa de Jesus. Se você vier nessa noite em busca de libertação, tem uma boa notícia, a palavra de novo, que ela vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você veio com verdade, você precisa de Jesus. Se nessa noite você veio saciar a sua fome espiritual, ele tem uma boa notícia novamente. É Jesus Cristo novamente. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se você nessa noite também veio buscar a salvação para a sua alma, é Jesus novamente, irmão. Ele diz para nós que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É Jesus Cristo. Eu concluo aqui, irmãos, que todos nós temos algo comum em nossas causas. Cada um vem buscar a solução da sua causa. E nós temos algo comum. O que é comum? É que todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos de Cristo em todas hipóteses, de todos os problemas. Então, irmãos, nessa noite nós temos uma escolha. Que lado você vai escolher? Continuar seguindo a palavra de Deus e viver uma vida feliz e realizada, ou desobedecê-las e colher a consequência? Se você quer ser abençoado, se você quiser ser bem sucedido espiritualmente, deve amar e estudar a palavra de Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.